Boa noite, pessoal. Hoje a responsabilidade da aula está sobre a minha pessoa e eu gostaria de saber de vocês, quem tem alguma pergunta, quem tem alguma dúvida, que queira nesse momento se esclarecer, perguntar para mim, estou aqui à disposição. Então, o aviso que eu vou dar nesse momento é que os nossos trabalhos, as nossas aulas, vão encerrar no dia 5 de dezembro. Exatamente no dia 5 de dezembro, que vai ser numa quinta-feira, será a nossa última aula do ano. E retornaremos no dia 10 de fevereiro de 2025. Então, a oportunidade que vocês vão ter de ter o mês de dezembro e o mês de janeiro para estudar será grandioso. Então, a necessidade de vocês entrarem no nosso canal do YouTube, eu vou fazer uma programação para esses meses e vou encaminhar a todos os ciclos, tanto do segundo e terceiro ciclo, como do quarto ciclo e do primeiro ciclo. Então, eu vou encaminhar as aulas, mas fica muito mais fácil vocês entrarem no nosso canal no YouTube, na playlist, e ali está já as aulas deste ano, do primeiro, como do segundo e terceiro, como do quarto ciclo. E também as palestras que a Araci fez. Então, fica aí o convite a todos de estudarem, aproveitarem este momento de repouso, esse momento de calma e serenidade, esse momento de oportunidade de buscar, através das obras básicas, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho, da Gênese, do Céu e Inferno, de obras póstumas e de obras complementares, como as obras de André Luiz e Robson Pinheiro, que possam auxiliar e dar orientações mais básicas para cada um. Então, é importante o estudo, o aprimoramento espiritual. Não é só a gente contar com os nossos protetores, orientadores, instrutores, e achar que eles vão nos dar todas as orientações e instruções necessárias. Não. É necessário que a gente procure, que a gente busque, que a gente pesquise. Nós temos que ser aquele pesquisador, como Kardec mesmo foi, o pesquisador, buscar as orientações. E dentro das obras básicas, nós vamos encontrar todas as orientações necessárias e até além para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Então, assim, a partir do dia 5 de dezembro, assim nós vamos encerrar as nossas atividades. E no dia 10 de fevereiro, iniciaremos as nossas atividades no ano de 2025. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Por que vocês não gostam de perguntar? Vocês sabiam que, através das perguntas, o esclarecimento, a visão nossa é maior. Nós temos, às vezes, que perguntar, porque às vezes a gente acha que uma pergunta simples, ela não tem aquela profundidade para cada um de nós. Mas, às vezes, ela abre um horizonte para nós muito grande. Hoje mesmo, eu tive uma coisa assim que me surpreendeu muito e que hoje nós vamos estudar. É no livro Céu e Inferno. Hoje nós vamos estudar o Código Penal da Vida Futura. E eu me surpreendi muito quando eu li um livro que nós estamos estudando, que é um livro Nem Céu, Nem Inferno. Vou mostrar para vocês. Esse livro aqui, Nem Céu, Nem Inferno, é do Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. E esse livro aqui, ele vai falar e vai colocar
as mudanças que foram feitas no nosso livro da codificação, após a morte de Kardec. Então, o livro Céu e Inferno, que hoje nós temos, houve algumas modificações. E essas modificações, elas são, assim, coisas assim grandiosas. Elas não são pequenas. Houve uma mudança em alguns pontos essenciais. E hoje, quando nós estudarmos essa parte do céu e o inferno, que é o Código Penal da Vida Futura, nós vamos ver que o livro, o tema Código Penal, ele foi alterado. E a alteração, na época em que Kardec colocou isso, o título era Lei da Justiça Divina, e foi alterado para Código Penal da Vida Futura. Isso, às vezes, nos surpreende. É essa surpresa que, às vezes, nós temos das pessoas modificarem a obra básica. Então, nós temos que ter muito cuidado mesmo. Houve mudanças no Livro dos Espíritos, houve mudanças no Livro dos Médios, houve mudança no Evangelho, no Céu e Inferno, na Gênese. Então, você percebe que as alterações, elas podem causar algumas divergências entre o que Kardec pesquisou, que escreveu, deixou registrado. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos pesquisado também, em alguns livros, essas mudanças. E eu sou muito assim, eu não sou como a Araci, que pesquisa de uma forma mais grande, porque ela é uma estudiosa nata. Mas, através dessas mudanças, eu busquei. E, através dos livros que nós temos da codificação, eu oriento a todos a buscar esses novos livros, igual este daqui do Céu e Inferno, essa mudança aqui, ó, no Céu e Inferno, a versão inalterada do original. Versão, está escrito aqui, ó, bem nesse quadradinho aqui, vou tentar colocar para vocês verem. Versão inalterada do original. Significa que este livro que eu tenho nas mãos, do Céu e Inferno, não foi alterado. Mas algumas versões novas estão sendo alteradas. Eu ainda não consigo compreender o porquê das mudanças. O porquê alterar uma obra que ela venha nos colocar orientações, não é porque ela foi feita no século XIX, de forma alguma. Nós temos que observar que tudo aquilo que Kardec orientou, instruiu dentro da obra básica, que colocou nos 12 volumes da Revista Espírita, eles estão ali atualizados. Se você olhar, ele está falando para o dia de hoje, para os acontecimentos de hoje. Os espíritos não ficaram somente naquele ano ou naquele século, mas eles nos deram uma visão maior, para que a gente pudesse enxergar, adentrar o século XX, adentrar o século XXI de uma forma mais clara, mais assim, aberta. A nossa visão tem que ser aberta. Então, por isso, nós temos que tomar muito cuidado sobre isso. Porque dentro do próprio livro, esse livro que eu citei, Nem Céu, Nem o Inferno, nós vamos observar ali mudanças.
O próprio Código Penal, vamos ver hoje, esse código, ele tinha 25 itens. E se nós buscarmos hoje, nós vamos encontrar 33 itens. Houve uma alteração. E essas alterações são feitas de uma forma, às vezes, tão natural que nós, que não estudamos de uma forma mais aprofundada, ela se passa. Acredito eu que é para uma melhor compreensão, mas também acredito eu que seja para deturpar a doutrina espírita. Isso é minha opinião, minha opinião. Então, é preciso que quando a gente passe a estudar, tenha realmente o crivo da razão. É importante que você estude e não leia, porque a gente lê um romance, a gente lê uma poesia, a gente lê um conto, mas quando é um livro de estudo, nós temos que nos aprofundarmos. A profundidade é você observar nas entrelinhas o que ali está querendo o autor colocar, os espíritos colocar para cada um de nós. Por isso que é importante o estudo, por isso que é importante a pesquisa, a observação. Kardec mesmo, ele disse que a gente não podia aceitar tudo como coisas de uma forma assim tão tranquila, mas que a gente tivesse o crivo da razão, que a gente observasse, analisasse, pesquisasse. Esse é o importante do estudo, porque é através dessa análise profunda que nós vamos aprender melhor, que nós vamos conseguir adquirir o conhecimento. Porque falar uma coisa que está escrita e ali ela está deturpada, nós temos que tomar muito cuidado. Então, eu tirei isso pesquisando, porque eu fui pesquisar sobre o Código Penal da Vida Futura. E observei essas mudanças não necessárias, essas mudanças que foram efetuadas dentro da obra base. Então, nós temos que analisar isso. Então, fica esse convite para cada um de vocês, para que vocês possam, no período de férias, porque é umas férias momentâneas, mas é umas férias em que vocês vão aprender, que vocês vão estudar, que vocês vão ter contato com os seus familiares, mas vocês terão essa oportunidade de ali buscar as orientações necessárias para crescimento espiritual. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Beatriz, pode fazer? Oi, Li. Sim. Essas mudanças talvez não vieram porque houve novas informações, um acréscimo do que da doutrina ou do conteúdo, baseado em estudos e pesquisas? A pesquisa que Kardec fez durante 12 anos de trabalho, ela deveria ser não modificada, porque há uma modificação. A obra, ela deveria ser reservada. Se há orientações, os espíritos estão dando orientações, instruções, complementando a obra básica. Porque quando eu pego uma obra e mudo a fonte, eu mudo palavras, eu coloco coisas novas, quer dizer, ela deixa de ser aquela obra básica para ser uma outra obra. Como me compreende? É como eu mudar uma poesia.
Eu pego uma poesia e nessa poesia eu não concordo com determinada palavra ou determinada sentimento dessa autora e modifico. Eu não posso fazer essa modificação. E essa modificação, ela foi feita de uma forma assim, anormal. Ela foi modificada após a morte de Kardec. Então, não houve uma preservação da obra. E nós temos novas obras atuais sendo modificadas. As obras de André Luiz estão sendo modificadas. E isso em colocar assim, uma situação incômoda. Se o livro, a coleção, a obra básica, as obras de André Luiz, as obras de Divaldo, de Joana de Ângeles, se as obras de Pai João de Aruanda, se as obras espíritas começarem a serem modificadas pelas editoras, creio eu, ou por algum outro elemento que eu desconheço, nós temos que estarmos atentos. A doutrina, ela tem que ser preservada. Ela não pode ser modificada ao bel prazer das pessoas. Ela não pode ser modificada. Se eu mudo o título de uma obra, se o título é As Leis de Justiça Divina, passa para Código Penal da Vida Futura, houve uma mudança muito grande, não houve? Então, por que tudo isso? Se eram 25 itens, e hoje são 33 itens. Eu pesquisei, eu busquei nessa obra aqui que eu tenho nova, que é inalterada. Isso não pode acontecer. Mas muda a palavra, mas mantém o sentido, porque uma palavra ela pode ter inúmeros sentidos. Muito bem, concordo com você. Muda a palavra, tá. O que significa Código Penal? Eu pesquisei. Tá? É um conjunto de normas sistemáticas destinadas a regulamentar o comportamento, impondo punições determinadas, uniformes e com tempo fixado. Isso são princípios do homem. Não são leis divinas. Não é a lei divina. Porque a lei divina, ela é diferente. Quando eu falo na lei divina, ele coloca de uma forma mais clara, mais precisa. Porque Kardec, através dos seus estudos, e foram milhares de comunicações que Kardec recebeu dos espíritos, todos os níveis de evolução da escala espírita, ele estudou, ele pesquisou, ele conversou com os espíritos e encontrou o que ele encontrou? Ele encontrou que os espíritos não estão condenados a uma penalidade absoluta, uniforme e por um tempo determinado, de forma alguma. Ele veio colocar que todo castigo é relativo. Dependendo do quê? Dependendo da sua falta, dependendo dos seus erros, dependendo daquilo que ele cometeu em várias e várias reencarnações. Então, as leis morais, as leis espirituais, elas não podem ser modificadas. Elas são imutáveis. São imutáveis, é isso mesmo. Elas são imutáveis, porque as leis de Deus são imutáveis. A do homem, ele modifica da forma que ele deseja e do tempo em que ele está vivendo.
mas mudar aquilo que os espíritos colocaram e transformar de uma forma de lei, passar para um código penal. Quando a gente fala Código Penal da Vida Futura, parece que nós estamos sendo condenados a um determinado fato. Correto. Não é assim que a gente compreende? Eu fiz, eu errei, e eu vou sofrer por o resto da eternidade. Mas Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso. Ele nos dá, através das várias e várias reencarnações, a oportunidade de reparar as nossas faltas. Que é através dessas vidas sucessivas, nós vamos aprendendo, nós vamos nos corrigindo, nós vamos nos modificando, nós vamos nos transformando. Porque Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso. Deus é pai, não é padrasto. Ele não é padrasto. Então, nós temos que entender isso. Porque quando se define o que é alma, o que é alma? A alma, ela sofre as consequências naturais de todas as suas ações, mas até que tenha melhorado, com os esforços do quê? Da sua vontade. É através da sua vontade, do seu esforço de melhorar, do seu esforço de crescer, do seu esforço de reparar. É isso que nós estamos aqui. Deus nos dá a oportunidade de que, através da nossa vontade, do nosso pedido de reencarnar, de mudar. Nós viemos aqui para reparar as nossas faltas, os nossos erros passados. Nós não viemos aqui para sermos punidos. Não. Deus não pune. Somos nós que pedimos, nós que tomamos consciência das nossas faltas, dos nossos erros, das nossas mazelas, daquilo que nós cometemos de maldade, e pedimos, imploramos para retornar, para que esse retorno possamos nós reparar e nos reeducar. Não estamos aqui sendo punidos pelos erros do homem. Nós cometemos nas vidas passadas, sofremos consequências hoje daquilo que semeamos no passado. Sofremos consequências hoje daquilo que fizemos nessa encarnação. Então, tudo, as leis divinas estão ali para ser cumpridas. Como você disse, elas são imutáveis. Deus não acorda de um dia para o outro e fala assim, vou mudar essa lei porque eu não gosto dela mais. Então, o homem, ele tem que, pelo menos, ter a hombridade de reconhecer, se ele não gosta, ele que faça da sua forma, do jeito que quiser. Mas, na minha opinião, não fazer alterações que possam denegrir, às vezes, alguns pontos da doutrina espírita. E nós, como espíritas, nós, como estudiosos, nós devemos preservar a nossa obra. Nós devemos preservar todo esse conhecimento, toda essa pesquisa que Kardec fez. Seus espíritos que estão chegando hoje, estão trazendo
novas orientações, elas são somadas, elas vêm para somar, elas vêm para nos instruir. E aí está as obras de André Luiz, que mostram o mundo espiritual, que mostra para cada um de nós o que os espíritos sofrem no mundo dos espíritos. As obras de Joana de Ângeles estão aí nos orientando psicologicamente como transformar o ser humano, como mudar-nos. A mudança tem que ser interior. E Pai João de Aruanda e vem com os livros de Robson Pinheiro trazer orientações não só para nós espíritas, mas para todos os outros cultos. Ele vem falar para os umbandistas, para aqueles do candomblé, eles vêm falar para os católicos, para os evangélicos. Ele está ali orientando, instruindo, complementando a doutrina espírita, complementando a obra básica. O complemento ele tem que ser feito, mas eu não posso tirar e dizer, eu vou mudar essa palavra, eu vou mudar esse conceito. A nossa visão não é porque mudou a palavra lá, e nós temos uma nova palavra hoje que deve ser mudada. Não. Se hoje eu falo de fluido, hoje estão falando de energia quânticas. É a mesma coisa. Kardec, quando colocou na Gênese fluidos, hoje se fala de energias iônicas, energias. E hoje nós temos um conhecimento maior. Agora, vamos subtrair esta palavra e colocar uma nova para quê? Então, a gente tem que parar e analisar. Os espíritos aí estão nos trazendo instruções, orientações, complementando, mostrando a vida espiritual de uma forma mais clara, mais precisa. Depende de nós. Vamos aceitar mudanças? Sim, podemos aceitar as mudanças. Somos livres. Livres. Cada um faz o que deseja. Se nós buscarmos até na Bíblia, a verdadeira Bíblia, a Bíblia do início, do princípio, ela foi modificada. Ela passou por várias e várias e várias modificações. Tiraram vários textos, vários apóstolos foram tirados da Bíblia. Vários conceitos novos que não existiam foram colocados na Bíblia. A palavra espiritismo foi colocada na Bíblia. Mas na época que a Bíblia foi escrita, não existia a palavra espiritismo. Então, é isso que eu coloco. Nós temos que tomarmos muito cuidado com isso. E estudarmos para a gente não engolir gato por lebre. Nós temos que pensarmos nisso. Se eu estiver errada, que me desculpe. Mas essa é a minha opinião. Não se deve mudar uma obra nenhuma. Nenhuma obra. Nem dos nossos grandes autores, Monteiro Lobato, Olavo Bilac. Não. Nós temos que preservar essas obras. Preservar é não deixar modificações serem feitas. Isso nós devemos. Porque hoje tem uma liberdade
Hoje, porque tem conceitos novos, então vamos escrever sobre essas coisas com esses conceitos novos. Vamos colocar estudos novos com esses conceitos novos, mas sem a mudança. Eu não sei se eu respondi a você, Beatriz, mas é isso que eu acho. Não é achismo, é minha opinião. Não, respondeu sim. E é interessante a narrativa, porque te abre vários campos, várias linhas de pensamento. Porque você pega uma literatura, tem lá um selo, um carimbo de um lugar do qual você confia, e a obra está distorcida, ou a obra está tendenciando por um certo conhecimento que do qual nada tem a ver da origem, da raiz. Você disse a palavra certa, da raiz. Como que a gente pode? É como se a gente pegasse uma planta e tentasse modificar a raiz dela. Eu pegasse um carvalho e lá na sementezinha do carvalho tentasse modificar ela. Para que ela, mesmo sendo um carvalho, ela desse cor. Então, o correto seria você escrever uma nova obra baseado na obra tal, na obra raiz. Baseado, né? Baseado. Não é o melhor? Então, vamos orar. Vamos pedir a esse Pai de amor, a esse Pai de misericórdia, que nos conceda a oportunidade de ver, de sentir, de avaliar o nosso projeto reencarnatório. Senhor, aqui estamos nós, ainda nesse emaranhado de imperfeições, nesse emaranhado, Senhor, de dúvidas. Ilumina o nosso espírito, Senhor, a nossa alma, para que ela venha crescer, Senhor. Venha depurar as suas faltas. Que possamos, Senhor, receber esse banho com a sua luz divina, Senhor. E nos despirmos do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, dos males que ainda entravam o nosso caminhar. Permita, Senhor, permita que os espíritos superiores, que os espíritos solares, Senhor, que essas energias maiores caiam sobre todos nós, trazendo-nos a paz, trazendo-nos a luz, o entendimento, a compreensão, Senhor, o aprimoramento, a verdade, Senhor, a sabedoria. Dá-nos, Senhor, a luz. Permita, Pai misericordioso, que esse templo de amor caia sobre todos nós, médios, sobre todo o nosso lar. Que venha as forças celestes do grande Mestre Jesus. Que venha a força dos anjos, dos arcanjos. Que venha a luz divina de Maria e de todos os seus seres. Que venha a luz divina, Senhor, dos nossos ancestrais. Que venha essa luz divina de todos os espíritos consoladores. Que venha a luz do nosso anjo guardião. Que venha a luz das falanges, Senhor, de Allan Kardec, desse irmão amado, que possa nos esclarecer, que possa nos iluminar,
Que venha, Senhor, o amparo de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de André Luiz, de Joana d'Arc, de Francisco de Assis, de São Jorge, de todos os arcanjos e anjos, Senhor. Pedimos, ó Pai misericordioso, por todos os nossos benfeitores espirituais, por toda a nossa equipe de trabalho neste momento, que venham estar conosco, que nos auxilie, que nos ampare, que nos ilumine, que nos ajude, para que possamos enfrentar a expiação, as provas necessárias, que estejam a nos auxiliar, para que não venhamos a cair, a falir, a desistir desta grande oportunidade. Misericórdia, Senhor, te pedimos que todos os nossos protetores, nós pedimos nesse momento que venham toda a nossa equipe de trabalho, que venha todos os nossos pretos velhos, índios caboclos, os baianos, os boiadeiros, os ciganos, os hindus, os samurais, que venha a força de todos os guardiões e guardiãs, que venha a força, Senhor, de todos os nossos guerreiros, que venha a força do exército, da marinha, da aeronáutica, que venha a força dos espíritos elementares, Senhor, da terra, da água, do ar, do fogo, os espíritos elementares de todo o reino mineral, vegetal, animal, que venha a força, Senhor, de toda a grande confradaria dos magos brancos, dos monges druidas, dos templários, a força dos 700, a força de Pai Jum de Aranda, de Mãe Menininha. Rogo neste momento, Pai misericordioso, que te abra todas as bacias da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral, que venha toda essa energia, Senhor, e que fique em prontidão todas as nossas colônias espirituais, Pai. E peço neste momento, rogo a nossa equipe como um furacão, que neste momento venha, Senhor, nos auxiliar, que venha como um furacão de luz, um furacão de fogo, um furacão de raios, que passe pelo nosso lar e desvincule todo e qualquer espírito de ordem inferior, todos os doentes, os cansados, os perdidos, os machucados, os falidos, todos esses espíritos preguiçosos, ociosos, orgulhosos, invejosos, egoístas, todos os depressivos, todos os falidos, que possam colocar dentro dessas bacias, Senhor, que neste momento todos os nossos obsessores, todos os fascinadores, subjugadores, todos esses espíritos que perturbam o nosso lar, os nossos filhos, a nossa família, a nós, Senhor, possam nesse momento serem colocados dentro da redenção da lama astral. Que todo e qualquer trabalho, Senhor, todo e qualquer pedido mentalizado, Senhor, todo e qualquer pensamento maléfico, Senhor, sobre a nossa pessoa neste momento, peço, Pai misericordioso, que sejam colocados todos esses espíritos encarnados e desencarnados dentro dessa lama astral, e que esse fogo etéreo possa ir desde a consolação, da regeneração, da redenção da lama astral, a 100.000 graus Celsius, vamos queimando, desmaterializando todos os ódios, todas as mágoas, todas as tristezas, todas as faltas, todos os erros, todas as traições, todas as maldades, todos os maus pensamentos, desejos maléficos, Senhor. Pedimos, ó Pai misericordioso, que essas energias sejam desmaterializadas, dissolvidas, desintegradas, que todo e qualquer pedido, toda e qualquer irradiação sobre nós, sobre o nosso nome, Senhor,
sobre o nosso trabalho, sobre o estudo, pesquisa e educação da mediunidade, Senhor. Neste momento, seja desmaterializado, desconsagrando neste momento, Senhor. Em teu nome eu peço que desconsagre todos esses pedidos maléficos, que nos liberte de toda a maldade humana ou espiritual, de todos esses desejos, que liberte todos esses espíritos de todos os males, de todos os erros, de todo o seu passado, que ele possa despertar, Senhor, que essas energias do fogo etéreo possa trazer o arrependimento profundo, o arrependimento de todo o mal, Senhor. O arrependimento e a vontade, Senhor, de sair dessa situação maléfica, de melhorar, de progredir, de buscar Deus, buscando Deus, esse Pai de amor, de bondade, de misericórdia, de luz. Pedimos, Pai, pedimos nesse momento que caia esses raios desintegradores, que caia essa partícula de amor sobre todas essas bacias, todos, Senhor, esse grande laboratório, sobre todos nós, sobre o nosso lar, Senhor, que esse fogo etéreo vai queimando do nosso lar, das paredes, dos móveis, de toda a ação, Senhor, de todos os pensamentos, de tudo aquilo que está impregnado, Senhor, que seja desmaterializado, que todos os miasmas, as formas deletéricas, que todos os desejos maléficos, que todos os impedimentos, que tudo aquilo, Senhor, que impede o nosso crescimento, seja desmaterializado, desintegrado, dissolvido, desmagnetizado, desconsagrado, Senhor. Pedimos, Pai, que caia, Senhor, como uma chuva, Senhor, uma chuva de luz, e que possa vir as águas curadoras, Senhor, dos mares, as águas curadoras dos rios, das cachoeiras, dos aquíferos, que possa vir, Senhor, as águas medicinais, envolvendo a todos nós, encarnados e desencarnados em todas as bacias, em nosso lar, Senhor, nos envolvendo, que venha a partícula divina de Deus, que possamos nós compreendermos as leis divinas, Senhor, que possamos aceitá-las com amor, porque Deus é Pai, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é luz, Deus é bondade, meus amigos, meus irmãos. Deus é infinitamente misericordioso. Deus abençoa a todos nós e permita que este amor, essa partícula de amor envolva todos esses espíritos, encarnados e desencarnados, envolva o nosso lar, envolva a todos nós, médiuns, e que possamos, Senhor, elevarmos a Ti esse pensamento de gratidão e rogando o auxílio, rogando o amparo por todos esses espíritos desencarnados, que eles sejam recolhidos, retirados, amparados, que eles sejam aliviados e levados às colônias espirituais, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, hospitais, que eles sejam auxiliados, que eles recebam o amor, o carinho dos seus entes queridos, daqueles que os amam verdadeiramente, que eles possam estudar, compreender, que eles possam rever e se preparar para reencarnar, Senhor, e transformar esse mundo melhor. Misericórdia, Senhor, e que a luz do seu amor envolva todas as colunas, que as equipes possam proteger
todas as colônias espirituais no Atlântico, no Pacífico, no Índico, no Mediterrâneo, aonde elas estiverem, que os guardiões possam guardá-las, Senhor, isolá-las, protegê-las. E rogo ao Senhor, por todos os encarnados que passaram por esse grande laboratório, que eles despertem, que os anjos guardiões, que os espíritos protetores possam levá-los, Senhor, à espiritualidade, no momento do seu repouso físico, e despertá-los, Senhor. E assim, Senhor, te pedimos permissão para fecharmos esse grande laboratório de socorro e voltamos, Senhor, a Ti, juntamente com toda a nossa equipe, nessa rogativa maior, que derrame sobre nós, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre todo o nosso ambiente, o seu amor, a partícula de luz, Senhor, a partícula divina, a partícula de paz. Abençoa, Senhor, o nosso lar, que um círculo de luz se faça, Senhor, que os protetores possam ser abençoados, possam crescer, estudar, Senhor, e estar sempre junto conosco. E permita, Pai, que no momento do nosso repouso físico, possamos estar junto com a nossa equipe espiritual, para estudar no mundo dos espíritos, para trabalhar, Senhor, para edificar, Senhor, para crescer nesse grande aprendizado. Obrigado, obrigado, amigos, obrigado a todas as equipes de guarda e retaguarda, obrigado às falanges de Maria, às falanges do grande mestre Jesus, a todos os espíritos consoladores, aos anjos, aos arcanjos, e a Ti, Pai, o nosso eterno agradecimento por tudo quanto nos deste, pela vida, pela oportunidade de aqui estarmos, que sejamos dignos de Ti, Senhor, que possamos, ao retornar à espiritualidade, termos cumprido a nossa tarefa, o nosso projeto reencarnatório. Abençoa, Senhor, a todos nós. Obrigado, Pai, que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente, agora e sempre. Que assim seja.